Maravilhoso Deus, grandioso Pai, digno de toda a honra e toda a glória, digno de todo louvor, digno de ser exaltado e glorificado hoje e sempre. Amém, Senhor. Mais uma vez colocamos nas tuas mãos, Senhor, sabemos que tu és um Deus que ouve, é um Deus do milagre, é um Deus da cura. Tua palavra diz que Deus nos eleva a Ele em oração. Então, nesse momento, Senhor Jesus, estamos aqui, um pequeno povo, pequena parte do teu povo, mas com certeza grato, porque sabemos que tu já ouviu a nossa oração, mesmo antes de pedirmos. Verdade. A palavra diz que antes de abrir a boca, Jesus já sabe o que necessitamos. Mas mesmo assim, Ele nos aconselha a pedir. Pedir dá-se-vos dá. Estamos aqui pedindo, clamando pelo milagre, pela cura. Tu sabes, Senhor, o que está acontecendo comigo em relação ao meu olho. Que Deus venha restaurar se for da tua vontade. Amém, Deus. Mas eu clamo que eu venha voltar a enxergar normal. Eu Amém, clamo que Deus. também não venha prejudicar o outro olho, pois o médico falou que eu tenho um sinal, pequeno sinal no outro olho também. Mas por favor, Senhor, como tu curou aquele cego, cura-me, Senhor, também, se for da tua vontade. Amém, Deus. Mas que nesse momento o que é o mais importante, Senhor, é a cura espiritual. Que eu possa cair no mundo, mas que eu possa sentir a paz que veio do Senhor. Amém. Então seja, Senhor, também com a tua serva Luísa. Ela precisa também, Senhor, do teu milagre, do teu toque especial. Amém, Deus. São o teu povo, Senhor. São os teus filhos clamando pelo milagre. Milagre hoje, Senhor. Possa até que não venha, mas confiamos e cremos que o milagre vai chegar. Amém. Abençoa o estudo de hoje. Abençoa tudo que vai ser feito hoje. Seja para te glorificar. Amém, Senhor. Abençoa também a Estezinha que está se recuperando. Também precisa do milagre. São todos os milagres que necessitamos, Senhor. Tanta cura, Pai. Mas confiamos que tu está agindo. Porque esse é o Deus que nós servimos. Amém, Senhor. Em Verdade. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Antoinha? Exatamente, todos nós precisamos de milagre, todos nós precisamos que Deus toque nossa vida, que Deus nos cure, que Deus nos restaure, uns fisicamente e outros espiritualmente, outros mentalmente. Nós todos precisamos da cura, do toque restaurador de Deus. Que nós nunca deixemos de pedir isso todos os dias. Então, gente, falando em cura, falando em restauração, vamos para a lição de hoje, quarta-feira, de 9 de outubro. É a continuação da história de ontem. Ontem nós vimos a cura do cego, parte 1. Vimos a parte da cura do cego em si. Jesus chegando com os discípulos achando que o cego é pecado, Curar no sábado. para estar naquela situação, ou ele ou os pais dele, Jesus, não tem nada a ver com isso não. Ele está assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, através daquele infortúnio que aquele cego estava passando, Jesus aproveitou aquilo para que o nome de Deus fosse glorificado. Então aquele cego foi curado ali, e a gente lembra que a gente viu que a maneira como ele foi curado tinha uma simbologia, era uma ilustração que Jesus estava fazendo do processo da criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra e Deus pode recriar o homem também. O mesmo Deus que cria, ele pode recriar. Verdade. O mesmo Deus que deu a vida pode dar novamente, pode ressuscitar, pode restaurar. Então, Deus criou o homem do barro e ele naquele momento, para restaurar a cegueira, Jesus novamente usou o barro, mostrando o seu poder criador, o seu poder restaurador. Então, foi uma maneira ilustrativa de Jesus mostrar ali através da cura daquele cego. Só que, como eu disse, aquele homem foi curado, só que aí começou um inquérito, começou um julgamento do porquê que aquele homem tinha sido curado, como ele tinha sido curado e por que tinha sido curado no sábado.
tudo isso agora vai vir a julgamento para decidir o que é que a gente vai fazer com isso. Ou seja, pessoas normais iam fazer o quê? Ia fazer uma festa, iriam comemorar junto com aquele cego. Quando o cego chegasse para os líderes, contasse, olha, eu era cego, agora eu estou enxergando, todo mundo ia bater palma, ia comemorar, ia fazer uma festa. Oh, coisa boa, parabéns, Deus abençoe. Que milagre, você foi curado, você foi restaurado. Não. Pessoas normais fariam isso. Agora, os líderes judeus não eram desse tipo. Verso 13. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Você tivesse feito uma coisa errada. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E se fosse qualquer outro dia da semana, talvez nem tivesse isso. Mas como era sábado e vamos... Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu, ele me pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Ou seja, aqui nesse verso 15 já diz que os fariseus lhe perguntaram outra vez como agora ele podia ver. Então eles perguntaram a primeira vez, essa já era a segunda, é o verso 26. Perguntaram ainda outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Os fariseus perguntaram uma vez, duas, três vezes a mesma coisa. O que é que a gente está percebendo? O que a gente está percebendo nessa história? Que o cego, ele passa a enxergar cada vez mais ao longo dessa história. Primeiro ele começa a enxergar fisicamente. E depois ele vai começando a enxergar espiritualmente. E os fariseus vão fazendo o processo inverso. Vão deixando de enxergar fisicamente e deixando de enxergar espiritualmente também. Enquanto o cego vai progredindo, os fariseus vão regredindo ao longo dessa história. Eles ficam perguntando a mesma coisa, estão ficando já dementes espiritualmente, perguntando exatamente a mesma coisa. Então, aí nessa história, os fariseus acabam ficando cegos. E aí, olha, quando esse cego é restaurado, ele é curado, aí Jesus se encontra com ele, no verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem da sinagoga. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que ele creia? E Jesus lhe disse, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Então veja, aqui você vê o cego já se rendendo, se ajoelhando diante de Jesus e reconhecendo ele como Senhor. Só que esse reconhecimento não aconteceu somente aqui, ele aconteceu um pouco antes. No momento do julgamento, ele já reconheceu Jesus como Deus, como alguém que vinha de Deus. Por exemplo, no verso 17, eles perguntam ao cego, o que você diz da pessoa que curou você? Ele responde, é um profeta. Só pode ser um profeta. Então aqui já reconheceu que é um profeta, não era uma pessoa comum. E no verso 33, diz assim, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Nada poderia ele fazer. Então, primeiro ele reconhece que é um profeta, é um homem diferenciado, é um homem de Deus. E aqui ele reconhece, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então ele reconheceu publicamente que Jesus era de Deus, era um profeta vindo de Deus, e agora ele reconhece diante do próprio Cristo que ele é Deus. Amém. Então olha a progressão desse cego, da cura física à cura espiritual, da restauração do problema físico para a plenitude espiritual. Agora ele reconhece que Jesus é Deus. Agora olhe como é que é a situação dos fariseus. Situação dos fariseus, verso 39. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então quer dizer que Jesus veio para cegar as pessoas, como mergulhar as pessoas na escuridão diretamente? Não. Acontece que aqueles que estão dispostos a serem iluminados por Jesus, eles passam a sair das trevas e ir para a luz. Passam a enxergar melhor.
Aqueles que não gostam das trevas, eles sentem prazer na luz. E aqueles que gostam das trevas não sentem prazer na luz. Sabia disso? As pessoas que gostam da escuridão, que amam a escuridão, o olho delas arde quando entra em contato com a luz. Então, por isso, Jesus veio para que aqueles que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Uns vão preferir a escuridão, e para isso, e por causa disso, eles vão continuar cegos. E aqueles que querem ter a luz, esses vão passar a enxergar. Esse é o resultado do ministério de Cristo. Então aí os fariseus perguntam: por acaso nós também somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ou seja, pelo fato deles dizerem assim, nós somos os santos, nós somos os perfeitos, nós somos a raça eleita de Abraão, nós somos os incorruptíveis, os sem pecado. Por causa disso, era que o pecado deles permanecia. Então, essa é uma advertência que todos nós temos que levar para nós. Verdade. Nunca se ache perfeito, nunca se ache o santo, nunca se ache aquele que atingiu a perfeição, como se fosse o parâmetro de bondade para as outras pessoas. Nunca se ache dessa maneira. Nunca trate os outros como inferiores, nunca trate os outros como indignos de salvação, como pessoas desgarradas, porque você também era assim, e você foi restaurado, foi salvo por Jesus. Então nós não devemos tratar ninguém assim, nem nos achar superiores, porque dessa maneira, Jesus diz, o pecado de vocês permanece. Não adianta você se achar santo, que é aí que o pecado de você permanece. Você é tão pecador quanto os outros. A diferença é que os outros não estão lutando contra o pecado, e você sim. Então, esse deve ser o nosso pensamento. E a lição manda a gente comparar esse trecho que Jesus fala isso com o que diz lá em 1 Coríntios 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês. Vocês não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, quando Deus chamou vocês não eram ricos, vocês não tinham uma família real, né? Vocês não eram sábios, vocês não eram poderosos. Não foi por causa disso, não foi por causa de status, intelecto, que eu chamei vocês, não. Verdade. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Certo? Encerrando agora. Então, através daquele cego, humilde, pobre, Jesus desmascarou, Jesus mostrou a verdade para aqueles fariseus e para toda aquela multidão. Então, que hoje nós possamos pedir a Deus, não só a restauração física da nossa visão, mas a restauração espiritual. O pessoal de Laodiceia, eles estavam cegos porque eles se achavam ricos, abastados, poderosos e que de nada tinham falta. Então Jesus disse, olha, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Comprem de mim o colírio para que vocês vejam. E que esse colírio, irmãos, você possa fazer uso na sua vida hoje. Ele é gratuito. É o colírio do Espírito Santo. Ele abre os seus olhos para você ver a sua situação, para você ver o seu status, como você está. Que você se atire aos pés de Cristo. Diga para Ele como você é, como você está se sentindo. Ele sabe como você é, mas Ele quer que você confesse. Porque é importante você confessar, porque mostra que você entendeu a sua situação. Verdade. Enquanto eu não confesso, é como se eu dissesse para Deus, Deus, eu estou ok, eu estou tudo bem comigo. Não tem nada que possa melhorar. Verdade. Davi mesmo dizia, ó, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo faleceu, o meu corpo todo desfalecia. Os meus ossos apodreciam dentro de mim. Então confesse, diga para Deus, Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Todo dia eu caio nesse mesmo pecado, todo dia eu cometo esse mesmo erro. Eu sou cego, abra meus olhos e Deus vai abrir. Amém. Deus vai abrir.
Se você pedir a Ele, Ele abre. Ele Amém. cura e Ele restaura a sua visão. Amém. Amém? Senhor Deus, aqui, Senhor, nessa lição da Escola Sabatina, aprendemos lições grandiosas, maravilhosas para a nossa vida. Verdade, Deus. E também, Senhor, tivemos muitos pedidos de cura física e gostaríamos de entregar tudo isso nas Tuas mãos. Sim, Deus. Restaura aqueles que precisam de cura física Sim, e Senhor. restaura aqueles que precisam de cura espiritual. Amém. Abre nossos olhos, desvenda nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Sim, Deus. Fica conosco, abençoe o estudo do livro agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.